Convido você a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós leremos os versículos 14 a 17. Vou pedir que você nos acompanhe silenciosamente. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, os versículos 14 a 17. Nos diz a palavra de Deus. Vamos colocar de pé, logo depois nós vamos orar por nossas vidas, pelas crianças, após a leitura. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Nos diz o apóstolo Paulo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheio de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. Quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Nós te louvamos pela bênção de podermos adorar o teu nome, e podermos reconhecer e declarar a tua grandeza. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa falar e aplicar aos nossos corações conforme a necessidade de cada um de nós aqui. E pedimos a tua bênção sobre os pequeninos, cada uma destas crianças, que eles possam crescer no verdadeiro e puro Evangelho. Eles possam crescer compreendendo, ouvindo, aprendendo, e possam se desenvolver fazendo tudo isso conforme a tua palavra nos ensina. Dá-nos a graça de sermos transformados por esta palavra. Nós te bendizemos por tua obra, nós te adoramos por tua obra, Deus, revelada na tua palavra. Que ao Senhor possamos tributar toda honra, toda glória e todo louvor por tudo que tens feito, já fizestes e continuarás a fazer. Nós te oramos assim, Pai, porque a nossa suficiência de cada um de nós aqui não é nossa, mas ela vem de ti, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, pedindo a tua bênção sobre as professoras, professores do departamento infantil. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós na entrega da tua palavra. Que oramos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém.
Podemos sentar. Meus irmãos, há um consenso universal e nessa questão não há dúvida, e os teóricos estudiosos eles não discutem que o apóstolo Paulo foi quem escreveu esta carta aos Coríntios. Não precisaríamos ter tanta dúvida, porque o próprio Paulo já começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo a uma igreja muito amada, muito querida por ele. E essa segunda carta aos Coríntios, ela é uma carta intensamente pessoal, muito emocional. Paulo fala dos seus movimentos, do seu trabalho missionário, do ministério dele, e Paulo fala de relacionamentos. Existem nesta epístola, existem expressões de muita comoção, de emoção de Paulo, escrevendo a essa igreja. Uma igreja com muitos problemas, muitas dificuldades, mas era uma igreja profundamente amada por Paulo. Alguns acreditam que possivelmente a melhor data para que Paulo então tenha escrito tenha sido mais ou menos o ano 55 depois de Cristo. Então, pense em um texto que foi escrito há quase 2 milênios e continua falando aos nossos corações. Depois de fundar a igreja, possivelmente entre o ano 51 e 52 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, é que Paulo vai e escreve de forma amorosa, muito preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja e também ao seu redor. É uma epístola marcada pela defesa do ministério apostólico de Paulo. Paulo proclamava o Evangelho, mas Paulo estava começando a ser colocado em dúvida por falsos apóstolos, falsos mestres, alguns deles que já estavam dentro da igreja de Corinto. Estavam então fazendo algumas graves acusações e tentando então minar e derrubar o ministério do apóstolo Paulo. Por isso que ela é uma epístola muito preciosa. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo vai falar sobre o ministério apostólico como um conforto e encorajamento divino. Deus conforta o coração de Paulo no ministério pastoral, no ministério de evangelização, em meio a todas as dificuldades, sofrimentos e tribulações pelos quais Paulo passou. Muito diferente da teologia da prosperidade reinante hoje, onde nós vemos super pastores, super líderes. Aqui não. Aqui Paulo está reconhecendo o cuidado de Deus diante da sua fragilidade. Paulo olha para si, Paulo vê as limitações, as suas lutas internas e externas. Quantos hoje não seriam capazes e não são capazes de admitir as suas fraquezas, as suas lutas internas e externas, mas então passam uma imagem de super santos, super pastores, super líderes e por aí vai? Não, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo vai então falar das suas lutas, dificuldades, sofrimentos, e vai mostrar esse ministério apostólico sendo confortado e encorajado por Deus, Deus encorajando o coração de Paulo. Mas se de um lado ele fala da sua fraqueza, Paulo também vai do capítulo 10 ao capítulo 13, ele vai falar que o ministério apostólico é também uma experiência do poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Paulo não quer vender um evangelho barato, fácil. Paulo não quer de forma alguma vender ou passar a imagem de um evangelho super vitorioso, onde problemas não acontecem. Não, muito pelo contrário. Paulo quer trazer a igreja para o centro do evangelho, para que possamos compreender que o evangelho é vivido em meio aos sofrimentos, às dificuldades, aos nossos problemas, a tudo pelo que passamos, e o evangelho faz diferença. O evangelho faz diferença em tudo isso que nós passamos. Nós vivemos um momento também como país, nação, e eu quero me referir ao momento religioso. Quantas e quantas pessoas estão olhando para a vida
e não estão encontrando na filosofia e na perspectiva puramente humanista a razão de viver. E é um momento em que as pessoas podem olhar para Deus e dizer: a nossa razão de viver está em Deus. O grande perigo é que, em meio a tudo isso, oportunistas vão se lançar, ou já têm se lançado. Você olha para as críticas que são feitas ao meio evangélico e, como se diz no popular, vai tudo sendo contado e colocado como farinha no mesmo saco. A coisa é tão triste, tão vergonhosa, que você pensa duas vezes antes de você dizer que é evangélico no meio de uma roda e no meio de uma conversa. Mas nós precisamos testemunhar o verdadeiro evangelho. Nós não podemos ter vergonha, e Paulo estava cercado também por falsos apóstolos, falsos líderes, por oportunistas. Mas mais do que isso, eu e você, nós precisamos não só experimentar, mas viver o evangelho. Viver de tal forma que na hora que a gente falar dele, a gente fala de algo que a gente vive, que a gente experimenta. Algo que mexe com o coração da gente, que dá prazer e que a gente tem experimentado desse amor e desse cuidado de Deus. Eu recordo-me que há algum tempo atrás eu vi falar e já no início desse ano já ouvi testemunho, no final do ano passado novamente, situações que são calamitosas de exploração. Há muitos anos eu ouvi falar de uma situação de uma pessoa que o pai havia falecido e esse homem frequentava, eu vou chamar de grupo religioso. Se a igreja, muito embora use o nome de igreja, o julgamento eu vou deixar para Deus, não me compete. Pelo menos entendo dessa forma. Então eu vou chamar de grupo religioso. Grupos que avolumam pessoas, muitas e muitas no templo ou em templos onde se reúnem, ou em grandes concentrações. Então essa pessoa, passando por um momento de dor profunda da perda do pai, ela ligou para esse grupo religioso, falou com um dos líderes e disse: meu pai faleceu e eu queria pedir que alguém aí pudesse vir dar uma palavra. E essa pessoa parou e disse: pastor, sabe qual foi a pergunta que me fizeram? Veja bem, pastor, ninguém perguntou como é que está a família, faleceu de quê, onde? Não, a pergunta foi bem objetiva e direta. O cartão de dízimo, o envelope de dízimo está em dia do seu pai? Você teria como verificar isso? Porque nós devolvemos o cartão, então é bem possível que esteja aí na casa dele. Essa pessoa ficou revoltada. E já ouvi alguns outros testemunhos. É uma vergonha o que nós passamos. A exploração é profundamente vergonhosa e danosa. Isso desafia o coração de Paulo. Até chegar neste versículo 14, precioso, deste capítulo 2, quando Paulo fala à igreja de Corinto, até chegar aqui neste final do capítulo 2, Paulo está fazendo desde o começo da epístola um relato um tanto deprimente do seu ministério pastoral, de pregação do Evangelho. Paulo fala sobre aflições, logo nesses 2 primeiros capítulos, aflições que ele sofreu na Ásia. Paulo fala que ele recebeu críticas à sua integridade pastoral, ministerial. Paulo fala de dores que foram provocadas, pelo menos, no mínimo, por um irmão da igreja de Corinto, quando em uma visita que Paulo fez, preocupado, viajando para cuidar e tratar de problemas da igreja de Corinto, Paulo voltou arrasado, triste, coração ferido, profundamente entristecido, pelo menos por um irmão que o tenha ferido. E Paulo então também disse uma tristeza profunda de reconhecer uma incapacidade de abrir um trabalho em Troade. É um pequeno resumo do que Paulo fala nesses 2 primeiros capítulos, até chegar nesse versículo 14. Tudo isso Paulo faz, e Paulo vai então tratando das suas limitações, problemas, tudo, que qualquer um de nós poderíamos também fazer uma avaliação simples, honesta, sincera, para dizer assim:
às vezes, quantos problemas que acontecem na minha vida, quantas dores, quantas coisas que eu queria que fosse de uma forma e não é, Senhor. Quantas limitações minhas mesmo, cada um parar e fazer de fato uma autoavaliação nesse sentido. Mas Paulo não para aí. E aqui está a maravilha para mim e para você. Tudo isso Paulo coloca. Mas ele quer também, e aí sim agora, desde o início do versículo 14, ele quer enfatizar a sua gratidão a Deus por capacitá-lo. É quando nós nos sentimos talvez a pior de todas as pessoas, o mais infame, o mais incapaz. E aí nós olhamos para Deus. E nós reconhecemos a grandeza da obra de Deus, por nos capacitar e querer capacitar cada um de nós para fazermos aquilo que está no coração dele e que ele planejou para as nossas vidas. E Paulo aqui quer agradecer profundamente a Deus por capacitá-lo a desenvolver um ministério eficaz, abençoador, mesmo e em meio às dificuldades. Por isso que eu queria pensar com você em algo simples, partindo das palavras de Paulo. Quando Paulo diz aqui no versículo 14, graças porém a Deus, eu quero pensar com você, graças a Deus por sua obra. E é isso que Paulo vai falar nesses versículos. Graças a Deus por sua obra. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, de repente você pode ter tido uma virada de ano que não foi tanto quanto você gostaria. Você olhar para a obra de Deus na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, você olhar para a obra de Deus e poder dizer como Paulo, graças a Deus por sua obra. Não tire os olhos da obra de Deus. E é isso que Paulo faz. Nesse versículo 14, Paulo diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E eu gostaria de, então, complementar esse tema, ao dizer, graças porém a Deus por sua obra, sim, mas graças porém a Deus por sua obra, por nós. Aquilo que Ele fez por mim, por você, e é isso que Paulo está agradecendo. Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa é uma expressão muito preciosa de Paulo. Naturalmente, quando ele escreveu aqui aos judeus e principalmente aos gentios, aos gregos, eles conseguiram entender o que Paulo estava dizendo. Quando Paulo diz aqui, graças porém a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, a gente pode ficar aqui pensando assim, Deus até que nos concede algumas vitórias na vida, que coisa boa a gente reconhecer isso, e é muito bom. Mas Paulo está trazendo, irmãos, aqui uma linguagem militar. Paulo está dizendo, olha, Deus conduziu a mim, a Paulo, e aos meus companheiros como soldados numa marcha triunfal. Paulo não está querendo vender aqui a imagem de um evangelho triunfalista, que sempre ganha, sempre é vitorioso, sempre está por cima. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está reconhecendo, nós passamos por lutas e dificuldades que ele mesmo enumerou nesses 2 primeiros capítulos. O Evangelho não tem uma mensagem triunfalista que nós nunca erramos, nunca perdemos, nunca temos problemas, lutas, dificuldades, não. O Evangelho é a mensagem da vitória em Cristo, de Deus, e que ela nos é dada, em meio às dificuldades que passamos, aos problemas que passamos. E Paulo agradece a Deus aqui por isso. Por isso que Paulo vai dizer, por meio de nós, é isso que Paulo está reconhecendo, que é a vitória de Deus aplicada à minha vida e à sua vida. Assim como Deus aplicou essa vitória no coração de Paulo e no coração dos seus companheiros de luta na pregação do Evangelho. Quando Paulo diz, por meio de nós, neste versículo 14, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo tem uma gratidão pessoal por Deus, porque Deus o fazia a cada dia cheio de alegria e felicidade. Era em Deus que Paulo então renovava as suas baterias para continuar firme, em meio a todas as pressões pelas quais ele passava. Paulo se reconhece aqui sim como um ex-inimigo,
ex-inimigo, agora amigo do general. Nós cantamos, o nosso general é Cristo. Eu até pedi ao meu louvor, obrigado, eles não estavam nem assim muito pensando nesse louvor aí, logo no meio da semana. Eu passei um zapzinho pedindo socorro aí para Israel. Eu falo com a turma lá, se for possível, porque às vezes a gente canta, a gente nem pensa que a gente está cantando. Tudo bem que o pastor já sabendo o que ia pregar, e eu pensando, o nosso general é Cristo. E é essa a visão que Paulo tem. Paulo está dizendo, eu lutei contra esse general até que ele me conquistou. E eu agora sou um cativo dele. Só que eu não sou um cativo arrasado, não. Eu sou um cativo alegre, porque ele me conquistou. E a gente vai entender por que de tanta alegria de Paulo. É um general que partilha a vitória dele conosco, que somos pecadores, falhos. E por isso Calvino chega a dizer, Paulo quer dizer que ele teve uma parte no triunfo que Deus estava celebrando. Deus nos chama para celebrarmos com Ele a vitória que Ele conquistou por nós, para nós. E por isso nós precisamos dar graças. É muito interessante porque quando Paulo traz essa figura, a ideia era de um general entrando numa cidade, vitorioso, com os seus soldados, a cidade em festa, por causa da vitória do exército daquela cidade, e mais, os cativos passando no meio de toda a multidão, os prisioneiros de guerra, e o general ali, adentrando a cidade, com os seus soldados e com aqueles cativos, que no caso do exército grego, eles eram levados para o templo de Júpiter, e eles sabiam bem o destino ali. Ao chegar lá, o general daria ordem para que muitos daqueles prisioneiros fossem mortos. Por outro lado, ele poderia poupar alguns daqueles prisioneiros para a escravidão. Pelo menos agradeceriam de não terem sido mortos e terem posto fim à sua história. Paulo se vê como aquele que foi poupado. Paulo diz, eu tenho muitas graças a dar a Deus. Cristo me conquistou e poderia ter tirado a minha vida. Não, Ele poupou a minha vida para que eu pudesse e que eu possa anunciar o Evangelho. É o Jesus que age pela graça, pelo favor que nós não merecemos, e por isso Paulo se devota a Ele. Nós temos muitas graças a dar a Deus. Graças a Deus por sua obra, por nós. Foi Jesus quem conquistou a vida para mim e para você. Vida essa abundante aqui na terra e vida também na eternidade. É que vivemos tanto para o momento, para o dia de hoje, para resolver as mazelas e os problemas que temos, que perdemos a visão até da eternidade. Hoje as pessoas não estão preocupadas para onde elas vão na eternidade. Elas estão preocupadas com o que elas podem conquistar aqui e o que elas podem ganhar aqui, e até mesmo barganhar com Deus para ter mais aqui. E elas esquecem que tudo que elas ganharem aqui, aqui ficará, e elas vão partir para uma eternidade, e possivelmente, naturalmente e certamente, sem Cristo, é uma eternidade no inferno, de sofrimento. Mas olhamos tanto para um momento que não olhamos para a eternidade, para aquilo que vai durar por toda a vida, não aqui, até quando morrermos. Paulo dá graças a Deus por sua obra, por nós, por aquilo que Jesus fez por nós. Mas não só isso. Paulo dá graças a Deus, e pode também dizer graças a Deus por sua obra, não só por nós, mas graças a Deus por sua obra através de nós. Veja o que está aí nos versículos 15 e 16, porque o final do versículo 14, quando Paulo diz, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, Paulo então diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?
Paulo está dando graças a Deus, irmãos, por causa da obra de Deus através de nós. Ele diz que há uma fragrância, e essa fragrância exalada, como é dito aqui no final do versículo 14, através, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está dizendo que essa fragrância exalada pelo ministério de Paulo, ou seja, tudo que Paulo fez, como que alguém que toma um banho de perfume, em casa, as 3 mulheres, elas dizem assim: não gosto de colocar perfume perto de papai. E eu vi a última vez e disse: por quê? Ele disse: porque você toma um banho, aí pronto, a bafa acaba no perfume da gente. Não é? Então Paulo está dizendo: olha, o perfume que eu tenho não é meu. Eu estou exalando o conhecimento de Deus, eu estou falando de Jesus. E é isso que Paulo quer passar. O perfume que o cristão tem que passar é Cristo. As pessoas precisam sentir cheiro em nós de Cristo, porque Cristo cheira a verdade, Cristo cheira a caminho, Cristo cheira a vida. Porque se nós não exalamos Cristo, nós vamos exalar o quê? Se não é a vida em Cristo, nós vamos exalar a morte. E é isso que Paulo está dizendo. Graças, porém, a Deus. E é por meio de nós que essa fragrância do conhecimento de Deus é passada para as pessoas. Paulo faz questão de colocar isso. É a pregação do Evangelho. E é muito interessante porque há 2 reações à pregação do Evangelho. Ou as pessoas vão crer e receber a mensagem do Evangelho, como ela é pregada, e a cruz de Cristo, o sacrifício dele por nós, o perdão dos nossos pecados em Jesus, e se a pessoa abre o coração, ela vai ter vida, porque é Deus falando ao coração dela, é o Espírito de Deus tentando e trabalhando o coração para que a pessoa então possa receber essa mensagem, possa crer na mensagem transformadora do Evangelho. Isso traz vida. Mas quando a pessoa rejeita a palavra de Cristo, quando a pessoa rejeita as boas novas do Evangelho, ela está fechando o coração para a vida. E ela está então, desta forma, morrendo. Está abrindo o coração para a morte. Ainda trazendo essa ideia desse general que entra na cidade, com os soldados vitoriosos e com os prisioneiros ali. Quando eles passavam no meio da multidão, diz a história, e isso era prática comum, incensos eram queimados aos deuses, e aquele cheiro de incenso aromático, aquilo então era percebido pelo general que estava entrando, pelos soldados e até pelos prisioneiros. Era tanto incenso queimado, imagine aí o ar, eles iam entrando e sentindo aquele cheiro. E é isso que Paulo quer nos trazer à memória e nos lembrar. Quando ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que são salvos, cheio de vida para a vida. Paulo está dizendo, quando o general e os seus soldados entravam, vitoriosos, e a multidão aplaudia, e eles sentiam aquele cheiro, era o cheiro de vitória, era o cheiro de alegria depois de grandes batalhas. Mas para os prisioneiros, quando eles sentiam aquele mesmo cheiro, na condição que eles estavam, era um cheiro de morte. Eles seriam sacrificados, a maior parte deles. Outros, talvez, seriam então poupados. Paulo lembra que a mensagem do Evangelho tem esse efeito. Quando pregamos o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho, quando falamos, quando cantamos, quando pregamos, quando oramos, quando nos reunimos como igreja, quando cantatas são organizadas, quando cultos, celebrações, evangelizações, quando falamos do Evangelho, não tenha dúvida, nós estamos anunciando vida e morte. Se você recebe a mensagem do Evangelho, se você atende ao chamado de Deus, se você abre o coração, como o Senhor disse: eis que estou à porta e bato.
Ele vem e entra e faz morada, e traz vida, e vai transformando a nossa vida. Mas se você não faz isso, o que vem sobre as nossas vidas, se nós não abrirmos o nosso coração, é morte. É morte. É o cheiro de morte. Paulo traz bem essa figura de forma muito forte. E Paulo quer lembrar, olha, todo esse incenso, tudo isso era queimado no meio dos gregos para os deuses. Eles não estavam queimando para o general, para os soldados, para os prisioneiros. Eles estavam queimando para os deuses. Era ofertando aos deuses aquele incenso. Mas aquilo que era ofertado aos deuses era sentido por toda a população que estava ali próxima. Assim também Paulo quer trazer a ideia: nós estamos sendo oferecidos a Deus, e nós somos para Deus, para com Deus, esse bom perfume de Cristo. Ele é o general, e ele está também queimando o incenso, e nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Paulo e os seus companheiros, eles são a fragrância, fruto do sacrifício de Jesus que os conquistou. E então esse cheiro sobe a Deus para honrar e agradar a Deus. Quando nós cantamos, eu não sei se você parou para pensar: Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer para oferta sobre o teu altar. Pare e pense o que as pessoas sentem de fragrância quando estão próximas a você. Um escritor, certa vez, ele disse de forma muito contundente, ele disse: muitos cristãos, eles andam como se eles tivessem fezes nos bolsos. Eu acho que ele foi muito claro. Muitos cristãos andam como se tivessem fezes nos bolsos. Não. Nós precisamos cheirar Cristo, cheirar a vida. Não cheiro de morte, não cheiro de fezes, não. Cheiro do bom perfume de Cristo para a vida, para que as pessoas que se aproximam de nós possam conhecer o amor do Senhor Jesus. E Paulo vai dizer: quem é suficiente para isso? Não há nenhuma autossuficiência, porque Paulo reconhece que para proclamar a mensagem que traz vida ou morte, na mesma mensagem do Evangelho, toda essa suficiência vem de Deus. Por isso que Paulo termina com esse versículo 17: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Veja bem, Paulo está dizendo graças a Deus por sua obra por nós, pelo que ele fez por nós. Graças a Deus por sua obra através de nós, quando ele nos usa. Mas eu também gostaria de trazer uma terceira aplicação e colocação. É graças a Deus por sua obra apesar de nós. Graças a Deus por sua obra apesar de nós. Por nós, sim, porque nós reconhecemos e precisamos reconhecer tão grande obra. Estamos às portas aí do feriado de Carnaval, e como o tempo está voando, já estaremos às portas da Páscoa. Talvez seja o único momento que algumas pessoas param para pensar no que Jesus fez por nós. Então, graças a Deus por sua obra por nós, pelo que Ele fez por nós. Graças a Deus por sua obra através de nós. Ele quer usar cada um de nós. Precisamos ver como estamos vivendo. Mas graças a Deus também por sua obra apesar de nós. Queria só que preparassem, você que já está aí, deve estar na ponta da agulha, mas como dissemos, nós vivemos dias muito difíceis. Quantas pessoas são enganadas? Mas apesar de nós, e louvado seja o Senhor por isso, apesar de muitos no meio do Evangelho, o Evangelho tem obtido a vitória, porque Deus não vai ficar para trás. A obra dele, ela acontecerá, e o que ele quer fazer, ele vai fazer. E ai daqueles
que usam o seu nome, que manipulam pessoas. Ai daqueles. Paulo tem uma consciência profunda disso, e muito séria, de tanta exploração. E eu quero pensar sobre isso. Graças a Deus por sua obra, apesar de nós, e eu e você temos que ter cuidado com o nosso coração, para a gente não ir no mesmo caminho. Nós não podemos ser farinha no mesmo saco. Nós não fomos chamados para sermos joio, nós fomos chamados para sermos trigo, que faz diferença. Pode até parecer, mas não é. E nós precisamos, pela graça de Deus, fazermos diferença. Queria ver algumas coisas escandalosas com você, se é, quem sabe, escandaliza você. O cimento especial da casa própria, do negócio próprio, está aqui o cimento, gente, olha aí, né? Esse cimento eu vou entregar. É o único pregador do Brasil que faz esse isso. Eu e o ministro Margato, o ministro Alcino, vamos entregar. Comigo agora, hein? Esse ribuliço forte para você ter o seu próprio, né? Eu quero dobrar os joelhos aqui, eu quero abençoar cada lâmpada dessa que você vai receber. Tem certeza que você deseja? Se você deseja, você vai estar conosco. É domingo, segunda e terça. São 3 dias da vitória completa e total na tua vida. Você vai tomar posse dessa lâmpada. Está chegando a hora da tua vitória. 7 terças-feiras do embelezamento, com a distribuição do kit de beleza da Rainha Esther, feito com a essência da mirra, consagrado em Israel, pela bispa Ingrid Duque. Está chegando a hora. Nós vamos enviar para você. É claro que quando você ligar, nós vamos deixar separada a sua água. Aí depois que você realizar o seu depósito, você vai realizar ou no Banco do Brasil ou no Banco do Bradesco. Banco do Brasil, Banco do Bradesco, você vai realizar. Olha só, do Brasil, Banco do Brasil, agência 98, conta corrente 100.000, traço 4. Está aí no rodapé do seu vídeo. Telefone agora e você vai receber em casa, vai dar o endereço, a sua redinha, e você vai anotar, vai depositar na conta da igreja. Coloque aí as contas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Bradesco, principalmente o Banco do Brasil, tá? Principalmente. E nós vamos. Uma bênção, consagradas no monte, e colabore com a obra de Deus, com uma oferta de fé e amor de R$153. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vai ligar e pedir para separar sua fronha. E aí você vai no banco e lá no banco você deposita R$90.000. É que o comprovante do depósito envie para o endereço de correspondência que está aí na sua tela agora, e nós vamos enviar para você esta fronha ungida e consagrada. Clamar nessas vassouras e Deus fará o grande milagre acontecer. Assim como está em Isaías, que Deus varrerá o mal, nós vamos então orar para que Deus venha varrer toda a obra do mal, toda a maldição da sua casa, da sua loja, da sua empresa em nome de Deus. Brasil inteiro. Prudente Construtor, e do outro lado está a Cidade Mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, no processo. Aonde você tocar vai ser abençoado. A sociedade, você sabe que quando é feita uma sociedade, tem-se o contato, né?
Deixe um acordo firmado, registrado, bonitinho, como se manda o figurino. E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé, e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí? Nós estamos cheios de zumbis gospels espalhados pelo nosso país. Paulo diz neste versículo 17: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Tirando o J do ungido, colocando um Gzinho, cimento ungido, lâmpada da fé abençoada, kit de beleza da rainha Esther, 7 terços, você fica preso lá, 7 terços presos. Não vai para a reunião do grupo de oração do Rosarinho, do Campo Grande, da Encruzilhada, do Inocope, mas aí fica preso lá 7 terças-feiras. Água ungida, tem que fazer o depósito e trazer o comprovante. Redinha do milagre, meias ungidas, consagradas do monte, fronha ungida, vassoura ungida, colher do pedreiro ungida. Se roubarem a sua colher, você está quebrado, porque, como foi dito, onde tocar aquilo ali, vai abençoar. Então você tem que brigar por ela, não larga ela por nada. E o contrato da sociedade com Deus, o contrato da fé. Irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. E se você vier para mim dizendo assim, pastor, mas veja, eles fazem isso, aquilo outro, beleza, ok. Então você é da filosofia do seguinte: aquele político é um ladrão. Agora ele faz, né? É essa a filosofia. Ah, não, mas porque veja que faz isso, que faz aquilo, certo, ok. Então aquele político que rouba milhões e bilhões e tal, beleza, ele está jóia, porque ele está no mesmo nível. Ele rouba, mas faz. E é uma vergonha mercadejar a palavra de Deus. Mercadejar a palavra de Deus. Os que vão de coração sincero, querendo buscar a Deus, querendo resolver problemas, lutas, dificuldades e tantas coisas, e vão, e olha que há pessoas que entram dizendo assim, puxa, a pessoa até entra tão errada, dizendo, eu vou dar uma última chance a Deus, eu vou lá. E vai, eu vou dar uma última chance a Deus. Não, quem está precisando de chance é você, sou eu, somos nós. Porque toda oportunidade que Deus nos dá é graça e misericórdia dele. Não sou eu que dou chance a Deus. Eu é que estou precisando. Os meus dias estão contados, minha vida está passando. Eu preciso olhar para a cruz de Cristo, para Jesus. Eu preciso reconhecer a obra dele, apesar de nós, mas por nós, através de nós e apesar de nós. Paulo diz, olha, nós não estamos mercadejando, ou seja, trocando comercialmente, nós não estamos mascateando, enganando, é isso que Paulo está trazendo. Porque esse mascatear, negociar, ele passou a ter um sentido negativo, porque alguns comerciantes começaram a usar artifícios desonestos. E aí você pode imaginar vários, mas só para citar o que acontecia muito, há quase 2000 anos, e antes disso mesmo, por exemplo, pegavam vinho, colocavam água. Então quem ia vender vinho, colocava água. Pesos e medidas falsos. Então Paulo usa essa linguagem e diz, nós não estamos adulterando, roubando dos outros, nós não estamos enganando os outros. Não. Paulo vai entender que há uma responsabilidade gravíssima na mensagem do Evangelho. E que ela não pode ser vendida, ela não pode ser mercadejada, não é produto para ser mercadejado. Paulo sentiu tanto essa seriedade que ele fala no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículos 1 e 2, 2 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, 2 Coríntios 4, 1 e 2. Olha o que ele diz no versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam,
não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Não tratar levianamente a palavra de Deus. Paulo tem clareza para obter lucros pessoais. Paulo entende que esse lucrar injustamente traz o peso da mão de Deus. Apóstolo, nós não temos mais. Na qualidade daqueles 12, não. Da forma como Jesus fez, não. Não há ninguém que tenha andado com Jesus como aqueles. E Paulo mesmo diz: eu sou como que um aborto, como que um fora de tempo. Já foi no final de todas as coisas, mas ainda assim Paulo, esse que escreve, foi chamado por Jesus, encontrado no caminho de Damasco. Paulo é aquele que foi, e apóstolo é aquele que foi comissionado direto por Deus. Por isso que ele diz aqui: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo tem tanta consciência que vai prestar contas a Deus, que se você abrir no capítulo 5, versículos 10 e 11, 5, versículos 10 e 11, 2 Coríntios 5, 10 e 11, Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. No versículo 11: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo diz: nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos um dia prestar contas a Deus, e precisamos pensar no que temos feito, como temos feito. Paulo não aceita mercadejar o Evangelho. Paulo não aceita pregar um evangelho diluído. Ele tem consciência do que ele está pregando. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 13. 2 Coríntios 11, 13. Paulo então diz, 2 Coríntios 11, 13: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deus há de julgar cada um. É preciso muita seriedade naquilo que fazemos. Paulo é enfático em declarar aqui: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus. Sinceridade humana e da parte de Deus, autoridade divina. Valores muito carentes nos mercadores do Evangelho de hoje. Roubam bens, roubam dinheiro, roubam saúde, paz, e se você não tomar cuidado, rouba até a sua fé. Até a sua fé. Por outro lado, eu quero terminar e não vou gastar muito tempo nisso, mas eu quero dizer a você o seguinte: não adianta você fazer todas as críticas do mundo e você não viver o Evangelho. Você não viveu o Evangelho. Alguém chega e, como nós vivemos o Evangelho, fazemos uma campanha e é tanto sofrimento para conseguir aquele alvo. Eu via tantas histórias do passado desta igreja. Gente que deixou de cortar o cabelo fora para cortar aqui, para o dinheiro que ia ser dado para fora pudesse então edificar o templo que nos abriga hoje, há décadas e décadas atrás. É a hora de pensarmos quando, como igreja, nós estamos fazendo algo. Um parente, quando nós estávamos para comprar aqui, ou fazer o sistema aí, ar-condicionado e tudo, eu cheguei para um parente meu, que não foi meu pai, mas eu cheguei para um parente também próximo, assim,
Eu disse, olha, você podia dar uma oferta para a campanha da igreja? Ele disse, posso. Ele disse, você quer quanto? Eu disse, não, o que você quiser dar. Ele olhou para mim e fez, você quer quanto? E aí eu disse, o que você quiser dar. E aí ele olhou para mim, desse jeito que eu fiz aqui, puxou a carteira, abriu e fez, tome. Aí eu olhei para ele e eu disse, você está brincando, né? Como que ia dizer assim, eu sei que você pode dar mais do que isso. E com você eu tenho a liberdade de poder pedir. Numa fração de segundos, ele fez, tome. Aí eu olhei e disse, você está de brincadeira. Ele disse, eu perguntei a você quanto você queria. E você não disse. Você disse quanto você quiser dar. Então pronto. Então, para cá, para lá, para cá, para lá, toma. Eu sei como ele ajudou, tudo, tal, também. Mas isso é nosso. Não adianta a gente falar dos outros, quando aquilo que é nosso, nem aquilo que é nosso, muitas vezes nós podemos não zelar, não valorizar, não fazer com alegria, com gratidão, com amor. Não estou dizendo que a igreja não faz, eu estou dizendo o seguinte, repense como você tem lidado também com os bens, finanças, porque nós dizemos, e é correto, nós temos uma doutrina correta, baseada na Bíblia. Nós temos todo o cuidado aí, o conceito da igreja, o tesoureiro, comissão de exame de contas, eleito pela própria Assembleia para examinar as contas, não é nenhum presbítero, nada. Pastor, eu não sei nem quem dá o que dá, nem estou atrás, e o tesoureiro sabe disso, nem me informa, nada, não tem necessidade disso. É o prazer de ver a obra de Deus, de ver vidas sendo abençoadas, eventos sendo feitos para a glória de Deus. Um SCC que abençoa, um congresso de adolescentes que abençoa, um ponto 5 que abençoa, SAF que abençoa, todos os ministérios da igreja e ver vidas. Isso, como diz o predicar, não tem preço. Transparência ao máximo. Ao máximo. E como dizia a esposa, a gente faz as coisas, a gente comentava nessa semana, ela disse, você já viu que a gente se explica de tudo? Eu disse, filho, faz parte, né? Faz parte. Talvez se eu fosse um professor, se eu fosse um gerente de banco, se eu fosse um auditor, o que quer que fosse, um profissional totalmente liberal, não tivesse nenhuma ligação, alguém dissesse, e esse carro? Talvez eu olharia e dizia, o que? Você quer pagar a prestação? É da sua conta? O carro que eu ando, que eu não ando, onde eu moro, onde eu não moro. Eu disse, não, filho, mas pastor é assim. E a gente dá tantas explicações, mas não quer deixar nenhuma dúvida, pairando no ar, não. Mas procurar viver dignamente, dentro da vontade de Deus, lutar para dar testemunho e dar explicação de tudo. Pastor, isso. Assim, só sou eu que trabalho, não, a esposa trabalha também, viu? A esposa trabalha também. Pastor, Fernando Noronha, eu trabalho. Eu queria, era para pousada, Zé Maria. Se eu disser por onde eu andei, você não imagina. Mas o pastor abriu a casa, você fica aqui, vai ficar na nossa casa, maravilha. Aprendi as mãos a economizar, lógico. Não paguei taxa de estadia, fiquei na casa do pastor, maravilha. Ainda com o apoio lá do arcanjo, de Carla, de Bia e do poderoso Noah, que é Noé, não é? Passeios e mais passeios, que maravilha. Se fosse pagar tudo isso, a começar de uma taxa de permanência de R$100. Imagine, R$100 por pessoa. Aí o pastor vai de culto e se explica. Para de repente você não vê alguma coisa por lá. Eita, olha o pastor, rapaz. Pá. Se eu decidir não fazer a feira ou conseguir leiloar a sogra, se você não quis dar lance, qual é o problema? Mas veja, a gente fica se explicando. É porque a gente não quer ser contado no meio daqueles que estão mercadejando. Se for preciso, passar a vida toda se explicando, assim será, sem nenhum problema. E de certa forma, sem tanta crise. Mas entender que faz parte do ministério, como Paulo também se explicou tantas vezes. Mas Paulo diz, olha, eu não estou mercadejando a palavra de Deus. O alento e a esperança de Paulo
Quero terminar com este versículo. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Por favor, nada contra você que viaja e pode viajar sem precisar trabalhar. Às vezes eu também faço algumas viagens sem precisar ser a trabalho. Quando é possível, eu faço. Não deu para rodar o mundo, mas o que é possível fazer, é possível. Meu sogro, eu tenho uma admiração profundíssima, mas eu sei que ele nunca saiu do país. Talvez nunca tenha visitado vários estados, eu não sei se ele saiu do estado, mas era um homem sério, era um homem íntegro, era um homem que não vivia com o dinheiro dos outros, era um homem que adequava a sua vida àquilo que recebia. Então isso para mim é integridade, isso é valor. A gente aprende isso com os pais também. Como diziam os pais, se não dá para viajar pagando, você viaja trabalhando, então aproveite. Já é menos uma viagem na sua lista de viagens. Pronto, já foi lá? Pronto. Não precisa conhecer todos os tubarões da ilha. Já conheceu alguns, já joia, 2, 3, já viu. Não precisa voltar lá para abraçar tubarão. Certo? Então já parte para outra oportunidade. Mas agradecermos a Deus e louvarmos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. 1 Coríntios 15, 58. Desculpe, 57, 58. Paulo nos diz. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus, diz Paulo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for algo da sua igreja, que você conhece, que você sabe da seriedade, da luta, se empenhe. Se empenhe. Coloque o coração com alegria, com prazer. Seja fiel a Deus. Honre a Deus. Glorifique a Deus. Reconheça o que Ele tem feito por nós. Por cada um de nós. Dê graças a Deus por sua obra por nós. Dê graças a Deus por sua obra através de nós. Dê graças a Deus por sua obra apesar de nós. E coloque o coração no Senhor, que é o cabeça. Coloque o coração na igreja do Senhor. Ame a igreja do Senhor Jesus. Se pessoas estão fazendo errado, na hora que tivermos a oportunidade, vamos falar hoje do que a palavra de Deus fala. Nós não precisamos de nada dessas coisas ungidas. Nada. Nós precisamos de Deus. Nosso país não está precisando dessas coisas ungidas. Nosso país está precisando de Deus, de Jesus, nas famílias, nos lares, nos relacionamentos, nas vidas. O nosso país precisa urgentemente da mensagem do Evangelho. Quando assim for, nós vamos ver vidas e mais vidas sendo transformadas e ganhos para que cada um possa ser um discípulo de Jesus, que vai fazer novos discípulos do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.